Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. O Facebook está no ar, o YouTube parece que não. Vamos aguardar. A Irene está aqui. Oi, enquanto gente, isso. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje é domingo de Páscoa. A grande e central verdade da nossa fé, Jesus Cristo ressuscitou. Estamos aqui, eu com a minha máscara, pelos mesmos motivos que vocês já sabem. Fiz uma cirurgia na boca, estou impedido de aparecer sem máscara, mas não estou impedido de falar. Que seja um belo domingo para todos, um belo domingo para todas as famílias. Que Deus abençoe, que Deus renove a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé, o nosso desejo de viver. Esse é o canal Teologia Pé no Chão. Estamos fazendo esse ano apenas uma transmissão por semana, aos domingos, nesse horário, às 10 horas. Talvez mais para frente a gente faça uma transmissão ou transmissões também nas sextas-feiras. Estamos com apenas este curso, um curso que promete ser longo e desafiador, que é a Teologia do Amor. O motivo pelo qual eu resolvi falar desse tema é que o amor é central na vida humana, é central nas religiões, é central na fé cristã e não recebe a devida atenção. Todo mundo parece que pressupõe que sabe o que é amor, até que seja desafiado, obrigado a responder o que é o amor. Por causa disso, então, nós nos metemos nessa aventura, eu e vocês. Espero que seja grandemente compensadora, enriquecedora para todos nós, esta reflexão. Na primeira aula, eu fiz uma exposição dos objetivos desse curso e também da problemática envolvida na discussão do tema do amor. E então me propus a fazer algumas aulas introdutórias. Na primeira aula introdutória, eu falei sobre o amor nas religiões. Um grande desafio, uma grande aventura, né? Empacotar as religiões em 3 ou 4 blocos. Falei sobre as religiões kármicas, falei sobre as religiões taóicas, falei sobre as religiões afro-brasileiras e falei sobre as religiões monoteístas. Na aula passada eu falei sobre o amor na mitologia, porque a mitologia tem a capacidade de falar sobre coisas que talvez a racionalidade e a filosofia não tem. Por meio das suas figuras, das suas narrativas, das suas criações, o ser humano elabora um princípio, uma explicação que forneça um princípio para os temas mais importantes da vida e depois, então, eleva essas narrativas para o transcendente, para que elas, então, deem sentido às grandes questões da vida. Hoje eu começo uma de 2 aulas em que eu quero tratar sobre o amor na filosofia. Eu havia pensado inicialmente em falar sobre o amor na filosofia e depois sobre o amor na história, para mostrar os diferentes momentos do amor na história, né? Nem sempre o que nós pensamos sobre amor hoje era válido há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás.
Só que ao pesquisar o tema e preparar estas aulas, eu cheguei à conclusão que tudo cai, na verdade, numa história filosófica. Então, para não ser complexo demais, a escola é minha, o curso é meu, né? Então, eu resolvi dividir este tema em 2 aulas, nas quais eu vou tratar sobre o amor na filosofia. Vejam, tratar sobre uma filosofia do amor é uma coisa. Tratar sobre o amor na filosofia é outra coisa. O que eu estou propondo fazer é esta segunda proposta, essa segunda alternativa, o amor na filosofia. Se eu fosse tratar de uma filosofia do amor, a abordagem seria diferente. Eu teria que fazer as questões filosóficas, né? Eu teria que me debruçar sobre o amor, sobre o tema do amor, usando os métodos da filosofia e perguntando, como o filósofo faz, o que é o amor. Não é isso que eu pretendo fazer, embora ao longo do curso, evidentemente, é essa pergunta que nós estamos tentando responder. Mas como eu vou buscar conteúdo na teologia, então é uma teologia do amor e não uma filosofia do amor. A filosofia é especulativa, né? A teologia tende a ser explicativa. Então a teologia tem um escopo, a filosofia tem outro, né? E isso tem que ficar muito claro. Então o que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é uma discussão do amor na filosofia. Para dar conta desta tarefa, eu dividi a filosofia em 3 gigantescos períodos. O período clássico, que é o período de Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão é coisa de pedreiro, né? Brincadeira. Esse período lá dos 300, 400 anos antes de Cristo, quando há uma mudança da mitologia para a filosofia, onde a filosofia propriamente dita nasce. Então a filosofia, como nós a conhecemos, é grega. Não significa que os povos não tenham suas filosofias. Mas filosofia, como nós a conhecemos, é um evento grego, né? Depois, esse período vai até por volta da era cristã, mas depois o cristianismo engloba a filosofia. O cristianismo começa um processo de diálogo com a filosofia grega, e depois, por causa da religião cristã oficial, do catolicismo romano, a filosofia cristã engole a filosofia grega e predomina. E esse período, então, da filosofia cristã, eu poderia dizer que dura cerca de 1000 anos, desde o período de Constantino até o período da Reforma Protestante, né? Não por causa da Reforma exatamente, mas por causa da Renascença. O que é a Renascença, senão o renascimento, ou seja, uma busca do conhecimento como foi desenvolvido a parte da teologia. Então a teologia deixa de ser a dona do conhecimento e vai cedendo lugar para o surgimento de uma filosofia moderna. Resumindo, estou dividindo a filosofia em 3 períodos. O primeiro período, o período clássico grego. O segundo período, o período cristão. O terceiro período, o período, podemos chamar de moderno, contemporâneo, que vem até os nossos dias. Desde a Renascença, Iluminismo, até o pós-modernismo. Então, ficou claro isso? Sim. Estou pegando essa gigantesca história de 2500 anos
e dividindo em 3 períodos. Um período que é o período grego, que vai até por volta dos primeiros séculos depois de Cristo. Depois o período que eu estou chamando de cristão medieval, em que por força da Igreja Católica no Ocidente, ela domina a produção filosófica. É um período muito interessante, muito rico, mas que eu não pretendo tratar. E depois o terceiro período, que é esse período que dá início ao mundo moderno, como nós o conhecemos. Nesta primeira aula hoje, eu quero tratar dos gregos, como os gregos pensaram o amor antes de Cristo, antes do cristianismo, porque é claro que a pregação cristã, a mensagem de Jesus Cristo, vai criar uma profunda inovação no tema do amor. Esta segunda etapa da filosofia eu não pretendo tratar. Eu vou dar um pulo e vou pular toda a filosofia cristã, porque não vou tratar disso agora neste nível de introdução. Vou tratar apenas da filosofia moderna. Então, dos 3 períodos que eu expus aqui, eu vou tratar o primeiro período hoje e o segundo período na próxima aula. Deu para entender? Uhum. Vou pular divisão ali onde eu coloquei divisão. Vou pular o segundo período. Por que eu vou pular o segundo período? Porque o segundo período diz respeito à teologia cristã, que é o tema desse curso. Tá? Então, não vou tratar do que os teólogos cristãos, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, etc., não vou tratar do que eles trabalharam. Seria muito interessante, não estou dizendo que não é interessante, é apenas uma escolha minha, né? E não dá uma tempo, escolha, né, não de dá tempo, valorizar seria outro curso. Na verdade, este curso, só para vocês entenderem, este curso é uma teologia do amor, porém é uma teologia bíblica do amor, ou seja, nós vamos tratar dos textos bíblicos. Não vamos tratar de uma teologia sistemática, de uma teologia histórica, ou seja, eu não vou percorrer a história da igreja buscando compreender o que cada período da igreja, da história, falou sobre o amor. Esse seria um outro curso, né? Quem sabe o ano que vem, né? Mas não é objeto do nosso curso hoje. Então, recapitulando, nós vamos tratar do amor na filosofia para poder devorar esse monstro gigantesco. Eu tive que dividi-lo em pedaços. O primeiro pedaço é a filosofia grega, vou tratar na aula de hoje. O segundo pedaço é a filosofia medieval cristã, não vou tratar. E na próxima aula pretendo trazer alguns retratos de como os filósofos modernos, a partir de Rousseau, Voltaire, Kant, Schopenhauer e etc., até o Bauman, né, trataram sobre o amor, as diferentes visões, as diferentes contribuições sobre o amor. Deu para entender? Deu, mas vocês tomem cuidado com ele, que agora ele está fazendo filosofia também. Não, mas eu sou bem calouro ainda, me bati pra caramba para fazer essa aula e ainda teria que, se eu tivesse tempo, eu iria reformá-la 10 vezes antes de apresentar. Mas como vocês são minhas cobaias, né, eu vou apresentar assim mesmo. Bom, gente, o que eu pretendo fazer hoje, então? Eu pretendo visitar a filosofia grega, especialmente Platão e Aristóteles, que trataram do amor. Vocês sabem que Sócrates não escreveu niente, né? Tudo que nós sabemos de Sócrates foi Platão que escreveu, ou qualquer outro de seus discípulos. Portanto, nós vamos nos deter nestes 2 grandes filósofos, né, que trazem aí Sócrates junto, que é Platão. Se eu falar Platão, vocês me entendam. Platão e Aristóteles. E para ser, digamos, sucinto e prático e não cansá-los, eu vou direto àquela que eu considero, e não apenas eu, mas a maioria dos estudiosos considera,
a principal contribuição da filosofia grega em relação ao amor. Observem o seguinte: em português, nós temos apenas uma palavra para amor. Então eu posso falar, eu amo a Deus, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo cachorro, eu amo sorvete, eu amo cinema, né? E eu amo plantas, amo a natureza, amo tirar foto. Então, assim, a mesma palavra amor tem as mais diversas aplicações, desde amor a Deus, amor de mãe, amor conjugal, amor sexual, amor ficante, né? Amor de crush, e amor por coisas, amor ao dinheiro, por exemplo. É a mesma palavra. Por alguma razão, nós, por nossa formação, optamos por ficar com apenas uma palavra para expressarmos o amor. É claro que tem palavras sinônimas, né, que demonstrem, por exemplo, intensidade. Eu posso falar, eu gosto, né? Eu posso falar, amo de paixão. Eu posso falar, adoro tal coisa. Tá certo. Mas ainda a nossa palavra amor pode ser aplicada desde o amor a Deus até o amor ao dinheiro. Né? Adoro é só para Deus. Exato. Você vê a dificuldade que a gente tem com a linguagem, né? A Irene está dizendo que não pode, as pessoas dizem que não pode falar eu adoro pizza, né? Porque adorar é só a Deus. Eu já ouvi isso muito. Sim, claro. Isso é comum. Mas isso mostra a nossa pobreza da linguagem. Por alguma razão, nós não criamos um vocabulário rico e complexo ou diverso para expressarmos o amor. O que eu estou chamando de principal contribuição grega para referente ao amor é o que eu poderia chamar de tipos de amor. Todos os filósofos que eu estudei, desde Platão até... eu estou esquecendo o nome do Bauman. Como é que é o nome do Bauman? O primeiro nome. Que falou sobre o amor líquido, né? Pesquisa aí para mim, o Bauman. Esqueci o primeiro nome dele, eu sou péssimo com nomes. Vocês vão lembrar e vão colocar aí em 5 segundos. O que eu estava falando? Tá. Todos os filósofos, Zygmunt Bauman, obrigado, Elton, exatamente, Zygmunt Bauman. Polonês, né, se não me engano. Todos os filósofos que eu pesquisei, todos eles vão tentar abarcar o tema do amor, distinguindo os seus tipos. Então eu pensei comigo, não apenas eu, mas muitos estudiosos, que uma das principais contribuições que a filosofia grega nos deu é essa distinção de tipos de amor. Então nós temos no grego pelo menos 3 palavras, talvez até mais, 4, né? Eu vou falar 3 que são as principais, tipos de amor, que vocês conhecem muito bem, porque o Evangelho foi escrito em grego e essas palavras entraram no nosso vocabulário, que são as palavras eros, filia, filéu, filia e a palavra agape. Em português se fala ágape, né? Eu acho que até está no dicionário já a palavra ágape, mas em grego agape, né? O verbo ero, de eros, o verbo filéu, de filia, e o verbo agapau, de agape. Isso significa que os gregos tinham 3 palavras diferentes para se referir ao amor. Cada uma dessas palavras com suas conotações distintas. Além dessas 3 palavras, há uma 4ª palavra que vale a pena mencionar aqui, que é a palavra storge. Vejam que palavra romântica, né? Storge,
storgeo, que é um tipo de filia, mas uma filia praticada no ambiente familiar. Então, eu até poderia dizer, são 3 palavras e não 4, mas por preciosismo eu posso dizer 4 palavras, porque storge é uma palavra para um tipo especial de filia, ou seja, tem diferença entre falar desse amor político, desse amor social, do amor entre membros da família. Uma observação que eu preciso fazer antes de entrar neste tema é o seguinte: daqui a algumas aulas, quando nós estivermos estudando propriamente a teologia do amor, nós voltaremos a esse tema sob outra perspectiva, sobre a perspectiva da teologia. Então fique claro o seguinte, Irene, vê se todo mundo vai entender isso. Sim. Hoje eu quero estudar estas palavras na filosofia grega. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com a teologia. Essas 3 palavras, eros, filia e agape. Tá. Por quê? Porque eu preciso compreender, e nós precisamos tratar, o que estas palavras significavam antes e fora do Evangelho, fora do Novo Testamento, fora de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos ter que fazer essa diferenciação, porque o Novo Testamento vai se apropriar do vocabulário grego, vai tomar emprestadas estas palavras do vocabulário grego e vai lhes dar um sentido próprio. Então, prestem atenção no seguinte: hoje nós vamos estudar eros, filia, junto com storge. A palavra agape vai ficar meio que no vácuo, porque os gregos conhecem a palavra, mas não têm como lhe dar conteúdo. No Novo Testamento, por alguma razão, não se usa a palavra eros, embora se fale do amor familiar, do amor do marido pela esposa, não se usa a palavra eros, se usa eventualmente a palavra filia, mas se usa muito a palavra agape. Então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que nós temos o vocabulário grego, palavra eros, palavra filia e a palavra agape. O que nós vamos estudar hoje são estas palavras no uso filosófico, ou seja, como Platão e Aristóteles as usaram. Quando nós voltarmos, ou quando nós estivermos estudando a teologia do Novo Testamento sobre amor, nós voltaremos a estas palavras, porém, por outra ótica, por outro sentido, o sentido que o Novo Testamento lhes deu. Deu para entender? Sim. Então, estas são as palavras gregas: eros, filia e agape. Eu vou me deter nas palavras eros e filia, né? Grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, que Platão vai escrever longamente sobre o amor eros e Aristóteles vai desenvolver o amor filia. Então, filéu, filia, é um tipo de amor, eros é um tipo de amor. Então vamos lá estudar agora, nesse tempo que nós temos, um pouco sobre a palavra eros e um pouco sobre a palavra filia, deixando lá no final a palavra agape, no ponto em que os filósofos a deixaram, né? Para retomarmos o estudo dessa palavra lá no Novo Testamento, não aqui agora, quando estamos estudando sobre filosofia. Meu objetivo agora
é apresentar para vocês o sentido filosófico, então, da palavra eros e depois da palavra filia. Veja, quando eu usar agora, nesta aula, a palavra eros, eu não estou me referindo à mitologia. Eu não estou me referindo àquele deusinho, né? Aquele deusinho seminu com asinhas e arco e flecha. Bonitinho, né? Isso é mitologia. Isso é anterior à filosofia. A filosofia é um novo trato a respeito do tema. Então, quando eu falar eros hoje, eu não estou me referindo ao Olimpo, nem à mitologia, nem ao filho de Afrodite, não estou me referindo à mitologia. Foi na aula passada. Exato, na aula passada. Por outro lado, preste bem atenção, não estou me referindo ao sentido que esta palavra tem em português ou em qualquer língua moderna. Porque em português ou em qualquer língua moderna, derivada do grego, a palavra eros forma a palavra erótico e forma então a palavra sexual. Nós temos que tirar fora o sentido mitológico e tirar fora o sentido moderno de erótico. Né? Por exemplo, filme erótico, né? Erótico, sexo. Né? Esta associação não é automática. No lugar desta acepção moderna, ninguém aqui tem culpa de pensar em eros como erótico, porque nós pensamos em português, não em grego, obviamente. Né? Mas no lugar desta ideia moderna ou da ideia mitológica, nós devemos colocar outra palavra. E a palavra é desejo, prazer. É óbvio que o desejo sexual é um desejo. É lógico que o prazer sexual é um prazer. Mas a palavra eros não é sinônima de sexo. É sinônima de desejo, prazer, pulsão, que busca satisfazer necessidades. Então, essa é a ideia central da palavra eros. Ela é uma palavra do mundo físico, ela é uma palavra do mundo sensorial, ela é uma palavra ligada a desejos. O ser humano é um ser que deseja. E porque deseja, busca satisfação. O impulso que percebe a necessidade e vai atrás da satisfação é eros. Então, eros é desejo. Veja, quando a gente fala desejo, a gente até pode intuir o erótico, mas não necessariamente. Você pode ter desejos das mais diversas naturezas. Eu me lembrei, quando estava preparando essa aula, daquela pirâmide de Abraham Maslow, né? Que fala das necessidades básicas, secundárias, superiores e tal. É isso. O ser humano é um ser necessitado. E porque é necessitado, busca satisfação. E ao encontrar o objeto da sua necessidade, é movido a esse objeto. E esta força que impele é a palavra, no grego, a palavra eros. Então, quando eu falar eros, nesta aula, não pense no anjinho alado, no cupido, não pense em pornografia. Não, desculpa, em erotismo. Né? Não é disso que se trata para a gente entender Platão. O que nós estamos falando aqui é de desejo. Desejo de prazer. O ser humano é movido por desejo e busca satisfação. Isso é percebido no corpo. Isso é percebido neste nível inicial no corpo. E, portanto, o ser humano é impelido a isto.
Para reforçar esta ideia de que Eros não é sinônimo de sexo, vamos pensar no destino etimológico de outra palavra, a palavra cupido. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas na aula passada eu disse para vocês que Cupido, esse Cupido que até hoje lança suas flechas de amor nos namorados, né? Talvez ele seja mais popular do que o Eros é grego, o Cupido é o mesmo personagem, porém com nome latino, Cupido, forma na nossa língua a cobiça, cupidícia, cobiça. E cobiça na nossa língua não tem conotação sexual. Então isso reforça a ideia de que Eros, na filosofia grega, não tem conotação sexual. Assim como cobiça pode envolver sexo, mas não necessariamente. A palavra cobiça, em português, não está ligada necessariamente a cobiçar mulher ou a cobiçar acho que é mais, né? na nossa língua é mais a dinheiro, talvez. É geral. É geral. Não tem mas, conotação. Assim, né? Parece que as pessoas pensam mais em dinheiro, né? Coisas materiais. Né? Se a gente pensar, Isso, nós que coisas somos materiais. cristãos, né? Se a gente pensar no 10º mandamento, não cobiçarás, ali fica claro que a cobiça é a terra, o animal, a mulher, o dinheiro, os bens e tal, quer dizer, dá prazer. tudo que, exatamente, exatamente isso, essa é a questão, desejo, necessidade, Sim. prazer, cobiça. O Tiago fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lembrei disso né? também. Quer dizer, a cobiça às vezes não vai ser a mesma coisa para o outro. Exatamente. Para mim é uma coisa, para o outro Exatamente. é outra. Ou é várias coisas ao mesmo tempo, porque nós somos seres Mas vai necessitados. ter ênfase talvez numa coisa mais para o outro Sim, do que para sim. mim. E ao contrário. Isso. Então, essa referência que eu fiz ao Cupido reforça a ideia de que não tem a ver com sexo. Uma outra palavra que eu lembrei, que vale a pena trazer aqui, que também não tem conotação sexual, embora esteja viciada pelo sexo, é a palavra libido. A palavra libido vem do latim lubitum, que significa prazer. É aquilo que dá prazer. É claro que nós, modernos, pós-freudianos, quando pensa em prazer, a gente já pensa em sexo, né? Mas tudo o que dá prazer. Então, libido é essa força, essa energia que impele a buscar satisfação de necessidades e buscar o prazer. A mesma coisa acontece com a palavra luxúria. Ora, a palavra luxúria pode ter uma conotação sexual, mas não necessariamente. É igual à palavra cobiça. Quando a gente pensa em luxúria, a gente pensa em vida fácil, ganhar na loteria, vida milionária, iate, praia, cruzeiro, bens, carro, casa, mansão, etc, etc. Isso é luxúria, né? Mas não deixa de ter uma conotação. Uma última palavra para limpar esta ideia do Eros, que eu vou trazer aqui, vocês vão me dar licença, são todos grandinhos e podem ouvir isso, é a palavra tesão. Né? A palavra tesão é uma palavra que está intimamente ligada à sexualidade. Porém, na nossa linguagem coloquial, é muito fácil a pessoa falar que está com tesão por desenvolver um certo projeto. Né? Ou está com aquela força, aquela energia, aquele prazer de fazer alguma coisa. Então percebam como essas palavras todas, tanto Eros, Cupido, libido, luxúria, todas elas trafegam nesse universo do prazer e do desejo, dos quais a sexualidade é apenas uma, talvez até a principal, mas uma das manifestações. Tudo isso que eu falei até agora é para limpar a palavra Eros do seu sentido mitológico e do seu sentido moderno. Tudo bem até aí? Tudo bem. O Mário, o professor Mário, comentou assim
Que tarefa difícil, professor, entender o conceito da palavra na filosofia. Eu aprecio. Obrigado. Ele acha complicado. É complicado realmente, mesmo, né? realmente eu não sei por que eu fui me meter nisso. Pois é. Eu tinha planejado já começar direto estudando o Antigo Testamento, mas eu pensei, não, eu não posso fazer isso. Isso aí é tesão por estudar. Então, prazer, exatamente. Eros, né? Eros pela teologia, né? Interessante isso. Bom, de qualquer maneira, eu acho que vocês estão convencidos de que nós somos seres de desejo, nós somos puro desejo. E nós vivemos em busca do prazer. Bom, o Platão, então, é o responsável por fazer esta limpeza conceitual do Eros. O Eros, no sentido platônico, é essa força interior do físico, dos sentidos, que impele o homem para tudo que é bom, para tudo que é verdadeiro, para tudo que é belo. Num primeiro momento, o ser humano vai encontrar nas coisas que se vê, nas coisas que se pode sentir, isto que é bom, verdadeiro e belo. Porém, o desejo não se satisfaz. O Eros, que impele o ser humano a buscar o que é bom, ao encontrar o que é bom, não se satisfaz. E obrigatoriamente vai levar o ser humano a um novo nível de desejo, de amor. E este amor é o amor da alma, é o amor superior. Por causa desta ideia, que passa do sensorial para o espiritual, que passa do palpável para o abstrato, o Platão vai desenvolver uma ideia magnífica, de acordo com a sua filosofia, que se chama escada do amor. Ali eu coloquei escala, mas não é. É escala amoris, em latim, né? Mas aqui na primeira, até corrige já ali para mim, é escada do amor. Então, o Platão vai pensar o seguinte, esse amor eros, esse eros pulsão, esse eros que deseja prazer, que deseja o belo, que deseja o que é bom, é apenas o primeiro degrau na elevação do ser humano ao mundo das ideias. Então, no sentido de Platão, a coisa funciona assim. Primeiro, o ser humano percebe a sua necessidade e sai em busca, guiado por Eros, por essa pulsão, em busca do que pode satisfazer sua necessidade. Ao encontrar este belo e bom, ele percebe que a energia continua, que o desejo não se satisfaz. E então ele é levado a um novo nível, em que amante e amado, a pessoa que ama e a pessoa que é amada, se elevam em busca de algo que transcende a eles. Ou seja, o bem que um faz para o outro remete a algo superior. Não é mais a pessoa amada, vamos pensar no amor físico, vamos pensar no amor sexual. O desejo pela pessoa amada não se esgota. E, pelo contrário, remete a uma ideia do amor, remete a algo superior do amor. Por isso se diz que o amor é cego. Porque o amor idealiza a pessoa amada e a eleva a um novo nível. E este, então, é o amor no sentido de Platão. Até o ponto em que se dá um terceiro passo em busca do bom puro, do belo puro, que não está no mundo dos humanos, que é o mundo perfeito, que vocês sabem, desde a 8ª série,
não é, Platão não chama de paraíso, não chama de Éden, mas ele chama o mundo puro, o mundo das ideias. Para entender esta escada do amor, que começa com eros, pulsão, desejo, depois se encontra na pessoa amada, no objeto amado, e depois eleva para o bem em si, para o puro bem, a pura beleza, aquilo para o qual nós somos atraídos de modo inexaurível, nós temos que lembrar que Platão trabalhava com um forte dualismo, no qual o corpo era inferior e a alma era superior. E que a alma estava fazendo essa transição do físico precário, do corpo como prisão da alma, que estava em elevação nessa contemplação do mundo superior em direção a esse mundo puro. Então o que Platão está fazendo? Platão está purificando o Eros. Enquanto se pensava o Eros como pura paixão, sensualidade, coisa da carne, coisa meramente material, o Platão está dizendo o seguinte: não, o Eros é o veículo, ele é o motor, ele é o primeiro degrau, mas ele deve levar aos níveis superiores, aos níveis da alma. Se o Eros não levar a este nível, então, de fato, o ser humano não evolui, o ser humano está no nível animal, ele está no nível meramente sensorial, ele está preso nessa natureza terrena e material. Este amor que sobe para o abstrato, que sobe para as ideias, que sobe para o supremo bem, é o que Platão vai chamar, ou melhor, que nós chamamos, de amor platônico. É o amor purificado de pulsões sensoriais. É o amor purificado do puro desejo. É o amor que não se priva do perfeito, não se priva da transcendência. É o amor que não se satisfaz apenas com sexo, apenas com a beleza da natureza, a beleza do mundo, mas é o amor que se eleva. Ao se elevar, o Platão vai dizer então que se entrou no nível da filia. O que é a filia? É esse amor supra-eros, é esse amor da alma, é esse amor que já não depende mais das paixões físicas, corpóreas, É esse amor que transcende, é o amor que é movido pelo belo em si e não apenas pelos sentidos, pelo sensorial. Uma observação muito interessante que eu queria fazer antes de passar para a filia, que nós todos devemos guardar muito bem, porque é um problema deixado pela filosofia grega, é este ponto 5 aqui: Deus não é amor. Os deuses, segundo Platão, não amam, porque não sentem desejos, uma vez que seus desejos estão completamente satisfeitos. Eu queria realçar essa nota, tanto em Platão como em Aristóteles, porque quando nós estudarmos a teologia do amor no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver um Deus que, movido não por necessidade, mas por graça, move-se em amor intenso pelo ser humano, pelo necessitado. Então, enquanto em Platão o ser humano é o necessitado em busca dos deuses, e os deuses estão nesse mundo superior
completamente satisfeitos, e cabe ao ser humano chegar lá, pela sua busca, pela sua escada do amor. Os deuses, segundo Platão, não amam, porque não sentem desejos, porque seus desejos estão completamente satisfeitos. Os deuses podem ser objetos do amor. Os homens amam o puro que está com os deuses, mas Deus não pode ser sujeito de Eros, ou Deus não pode ser sujeito de Filéu. Não tem, portanto, os deuses uma relação direta com os homens. O Eros é que faz esta intermediação. O Eros vai ser chamado por Platão de um demônio. Não no sentido cristão, no sentido grego, daimon, um espírito intermediário. Por quê? Porque ele é a pulsão que faz o ser humano desejar o perfeito, o superior, o divino, né? Então Eros tem essa função. É ele que faz essa intermediação. Portanto, Eros é o caminho que conduz o homem para o divino, e não vice-versa. Olha que interessante Jesus dizendo, eu sou o caminho, né? E ninguém vem ao Pai. O Pai ama vocês, né? Na filosofia grega, o amor permanece sendo um desejo que não se esgota, um desejo que se perpetua, que continua como desejo. E se o ser humano seguir o caminho da transcendência, ele vai então sendo guiado por esse daimon no sentido do perfeito, né, do divino. Bom, com isso eu encerro o estudo da palavra Eros. Eros é desejo. Todo ser humano é puro desejo. E Eros, então, é esta relação de amar o objeto, a pessoa ou a coisa, né, ou os deuses, que podem satisfazer o meu desejo no sentido de me elevar para essa plena satisfação. E essa plena satisfação não está aqui. Não está aqui nas coisas, no mundo material. Está no mundo superior, no mundo que Platão chamava mundo das ideias. Esse amor supremo é o amor platônico, é o amor ideal, é o amor em estado puro, é o amor desprovido de paixões, desprovido de interesses, que superou o sexual, inclusive o sensorial e o sexual, porque o sexual é da carne, é do corpo, não é da alma. A alma tem que se livrar disso no seu caminho para o divino. É baseado em sabedoria e não em atributos físicos. É o amor, por exemplo, que os gregos desenvolveram entre mestre e discípulos, que acabou evoluindo para um homoerotismo, que se tornou tão grave essa contemplação do corpo masculino por homens, né, que acabou, digamos, sendo um problema grave da educação de homens gregos. A contemplação aqui da beleza, o ideal de beleza aqui é o corpo masculino, não o corpo feminino. E as consequências, o desprezo pela mulher. O desprezo pela mulher. O nu feminino aqui é ridículo. O nu feminino aqui é vergonhoso. Por isso se fala os deuses gregos. Até hoje se fala de um homem bonito, né? É um deus grego, né? Por causa desse ideal de beleza. O homem nu é o ideal da beleza, que aponta para a suprema beleza. Bom, com isso agora eu estou preparado para entrar no amor filia. Filia com PH, tá? Não tem nada a ver com filho,
tá? Não tem nada a ver com filho. Claro. Filia. Por exemplo, filosofia. Filia, sofia. Filo, né? Ok? Sim. É bom você dar sobre isso, porque depois quando a gente entrar lá no Novo Testamento e tudo isso, a gente vai ver a grande libertação, né? Porque o grande problema aí é que a matéria, o corpo é mau, né? Exatamente. E aí depois a gente vai ver que a própria Bíblia, enquanto que a mitologia, né? E todo o pensamento grego apontava nesse sentido, a gente vai ver que a própria Bíblia não concede maldade ao que é material, a carne, entre aspas. Ao ponto de nossa união com Deus ser comparada a uma relação sexual. Sim, exatamente. Então, assim, percebam que nós estamos percorrendo o caminho da filosofia grega com seus problemas e limites. É claro que ao estudarmos a teologia do amor, como a Irene disse, nós vamos procurar abordar as soluções ou as inovações que o cristianismo apresenta. Por exemplo, um Deus que ama. Mas como ama? Ele tem necessidades? Não. Isso é impensável para a filosofia grega. Ao contrário do que Platão falou. Exatamente, isso é impensável. Ama quem tem desejo. Amor é coisa de humano, não dos deuses. É o desejo de possuir aquilo que ama. Exatamente. Tanto que o amor ideal é superar o desejo. É encontrar a plena satisfação. É claro que eles estão pensando que o mundo sensorial, o mundo material, não é suficiente para satisfazer a nossa necessidade, o nosso prazer. Perfeito, o cristianismo concorda com isso, né? Mas por outra via, por um Deus que João, escrevendo em grego, vai dizer ousadamente: Deus é agape. Deus é amor. Que amor? Né? Por isso que é importante essa viagem toda, esse voo todo, né? Pelas mitologias e pela filosofia e tudo isso. O Viver Web, você não sabe quem é Viver Web? Não. É o Leandro. Ele está dizendo assim: acho que vale uma explicação de que não há questão de bem ou mal nos desejos. Desejos bons também são eros. Seria isso? Sim. Não tem. Veja, o que o Platão fez aqui é limpar o eros do seu sentido mitológico. Lembra da aula passada? O eros é aquele peralta que apronta com os seres humanos, que usa a sua flecha e joga os seres humanos numa situação caótica. As pessoas morrem por causa do amor. O que o Platão está dizendo é o seguinte: o eros é esse desejo da natureza humana que deseja o belo. Ele vai se tornar mal se ele não evoluir para o perfeito. Né? Então, o eros puro em si, não como degrau de uma escalada de amor, ele é negativo. Por quê? Porque ele prende a alma no sensorial. Né? Mas aqui o Platão está dizendo o seguinte: o ser humano deseja o belo e o puro, e o perfeito, e o bom. Nós somos inclinados para isso. Só que nós não podemos encontrar isso neste mundo sensorial, neste mundo da natureza física. Então o eros deve nos colocar nessa escalada de amor. Né? O cristianismo vai inovar nisto, porque vai colocar o amor erótico como bom. Né? Sim. Se hoje nós cristãos temos radical, problema com o eros, não é por causa do evangelho, é por causa da filosofia grega. É verdade. O pastor João Mar está dizendo assim: o amor puro seria a independência das paixões. Isso. Mas entre parênteses ele colocou Deus. Eu acho que ele já está fazendo a transferência para onde a gente vai entrar depois, né? No sentido platônico, porque ele colocou entre parênteses Deus, né? Então se eu entendi bem,
ele está dizendo que esse amor puro seria o amor de Deus. Não no sentido platônico, porque no sentido platônico os deuses não amam. Não pode fazer transferência ainda. Os deuses não são movidos por amor. Veja, por que eu falei para vocês que no final dessa aula eu vou deixar a palavra agape em aberto? É uma palavra oca, sem sentido. Porque o cristianismo, aqui é um spoiler, né? Mas nós estamos em casa, todo mundo já sabe o final da história, então não tem problema eu dar um spoiler, né? Porque o cristianismo vai trazer um componente novo, graça. Deus não ama porque tem necessidade, embora algumas teologias coloquem Deus como um ser necessitado. Deus ama por pura graça. Então a palavra agape, que é ociosa na filosofia grega, o cristianismo vai se apropriar e vai dizer, agape é o amor de Deus. Vamos dar uma resposta e ainda em grego. A palavra estava disponível, porém ociosa, desempregada. A palavra agape estava desempregada. A palavra eros tinha um bom emprego, né? Segundo Platão. A palavra filia tinha um bom emprego, a palavra agape estava lá na praça disponível. E aí os cristãos, ao verterem a mensagem do Antigo e do Novo Testamento para a língua grega, se apropriaram dessa palavra. É impossível estudar a palavra agape sem Cristo. Cristo é o conteúdo da palavra agape. Aquilo que a filosofia grega não alcançou, não vislumbrou, ou deixou em aberto como interrogação, o cristianismo ocupou. Não surpreende que essa filosofia cristã predominou por 1000 anos. É o período que eu vou saltar, né? Esta filosofia cristã engoliu a filosofia grega e predominou por 1000 anos. Tudo bem que as pessoas chamem de Idade das Trevas, né? Paciência, eu considero preconceituoso, né? Mas não é sem motivo que ela predominou. Ela predominou até esgotar-se. E aí abriu caminho para novas compreensões, porque ela estava já sendo manipulada, né? Posso ir para filia, então? Gente, a palavra filia, não por acaso está presente na palavra filosofia, que é o amor pela sabedoria. Então, no lugar de eros, agora, eu vou colocar o grande valor da filosofia grega. É claro que todos nós sabemos, não precisa ser viciado em etimologia como eu, para saber que filosofia é amor ao saber. Philos é amor e Sofia, sophos, é sabedoria. Que lindo esse nome, né? Quem chama Sofia ou Sônia, que também é uma versão, se não me engano, russa, do grego Sofia, né? Que significa o saber. A gente está tão acostumado com essa ideia da filosofia, essa matéria chata aí, que o governo anterior queria tirar do currículo, porque o que tem que saber é português e matemática, para fazer o Enem e ter uma boa profissão e carteira assinada. Para que filosofia, né? Os gregos criaram a filosofia, mas não a filosofia como especulação acadêmica apenas. Filosofia como o grande mestre, o grande caminho para a ascensão do ser humano. Amar o saber, amar descobrir, amar. Este amor filéu é agora o grande mestre que vai elevar o ser humano ao mundo perfeito, ao mundo ideal. Eu copiei aqui de uma autora, vê se você vê ali essas teses ali que eu coloquei, ali embaixo tem o númerozinho 8, ali ó, ali no E. Veja ali o nome da pessoa, só colocar o cursor perto do 8, vai aparecer aí o nome
A pessoa, tudo bem, depois clica aí. Tá, tudo bem, não apareceu, mas não, tudo bem. É um pensamento, uma síntese que eu copiei de alguém. Montenegro, Maria A.P. Montenegro. Isso, Maria Montenegro. Depois eu posto lá para vocês o artigo, se vocês quiserem estudar sobre isso. Ela mostra como que Eros leva à filia. Então ela colocou o seguinte: o desejo é a causa tanto do Eros quanto da filia, e pressupõe uma relação entre amante e amado. Então, o Eros leva a esta relação. E leva também à filia. Por quê? Porque o encontro entre eles não apaga o desejo. Pelo contrário, eleva o desejo a um novo nível. O desejo, prestem atenção, o desejo é marcado por uma falta. Porque não se deseja algo que já se tem. Então, você deseja o que te falta. O que é que nos impele? Onde é que está o Eros? O Eros está nessa percepção de que algo me falta e eu tenho que ir atrás disso. Ou então eu já tenho, mas tenho medo de perder. Então eu preciso lutar para permanecer com aquilo que eu já tenho. Então o Eros é esse primeiro desejo de possuir o que é bom para sempre. Por exemplo, nosso desejo de viver. Nós não apenas queremos vida, mas nós queremos vida amanhã. Nós queremos garantir isto para nós. Esse desejo vital é Eros, mas ele tem que transcender. Agora, prestem atenção no terceiro ponto aqui. Não sei se você colou esse ABCDE, pode colar lá. O que falta é, na verdade, o que foi perdido. Olha como a filosofia grega se aproxima aqui da teologia do Antigo Testamento. O ser humano tem falta de algo que ele perdeu. Por quê? Porque não se pode desejar algo que não se conhece ou que nunca se experimentou. Na teologia platônica, a alma humana caiu do mundo dos deuses. Ela foi guiada, eles dizem que a alma humana é guiada por uma dupla de cavalos. Um cavalo que quer subir para o mundo dos deuses e um cavalo rebelde que puxa para baixo, né? E a alma humana, então, ela caiu aqui. Veja que nós vamos falar da queda. Nós temos saudade de Deus. Agostinho vai dizer, nosso coração não se aquieta, porque há uma falta em nós. Então, o que Platão está dizendo é o seguinte: esta falta, esta necessidade profunda que temos é algo que foi perdido. Por quê? Porque não se pode desejar algo que não se conhece ou que nunca se experimentou. O desejo, então, é o movimento da alma. Veja que já não é mais Eros, não é mais o físico. É o movimento da alma para recuperar algo perdido. E o que é esse algo perdido? A contemplação do perfeito bem, do perfeito belo, ou seja, da vida perfeita. Então, através da filosofia grega, o que ele está dizendo é o seguinte: gente, esse desejo que temos transcende o sensorial, transcende o físico. E se nós seguirmos o nosso impulso, nós seremos levados a esta profunda satisfação que é estarmos de novo no perfeito bem e no perfeito belo. Todo bem que eu alcançar aqui e agora não satisfaz meu desejo, apenas o intensifica. Toda beleza que eu contemplar aqui e agora não satisfaz meu desejo, apenas o aprofunda. De modo que se eu seguir esta minha pulsão, eu vou purificando-me das paixões e dos desejos em direção ao perfeito bem.
E quem vai fazer isso? A filia, esse amor da alma. Então, eros é o amor do corpo, dos sentidos, do físico. Filia é o amor da alma. Então, a filia é esse amor, é o segundo degrau que vai nos levar, então, ao perfeito. Vejam como é fácil mesclar isso com a nossa teologia. Veja como a nossa teologia é sincretizada com o platonismo. Sincretizada é uma boa palavra, é verdade. Né? Como ela é afetada, influenciada pelo platonismo. Né? Os cristãos, Agostinho e Companhia Limitada, vão beber profundamente em Platão durante toda a Idade Média. Por isso, Agostinho é considerado o pai da ascese católica, né? Dessa aversão ao sexo, ao amor, à carne, aos prazeres. Né? Por isso, Agostinho é considerado hoje o culpado dessa repressão sexual prevalecente no catolicismo, por exemplo, e também na nossa fé cristã, né, que até hoje não conseguimos lidar com o corpo. Né? Preferimos pensar nos anjos, etc., do que pensar na ressurreição do corpo. Né? E duas ideias que eu ainda quero colocar aqui sobre a filia. Primeiro, se eros é desejo, filia é gratuidade e reciprocidade. Se eros vai levar a uma erotização da sociedade, no sentido de malversação da sexualidade, a pretexto de buscar o belo, né? A filia grega vai levar a um classismo. Porque o amor, como pensado por Platão e por Aristóteles, só é possível entre pessoas iguais. Então, essa filia platônica ou aristotélica não é a filia dos cristãos, em que em Cristo não há mais homem ou mulher, branco, negro, senhor, escravo, estrangeiro, judeu e etc. É o amor dos iguais. É o amor dos cidadãos. É o amor dos homens na polis. É o amor da solidariedade. Não é o amor pelo diferente. Então, enquanto o eros leva a uma certa sexualização, né, a filia leva a um certo classismo. E este Deus também não ama. Este Deus só pode amar a si mesmo. Então, o amor daquele nível platônico não ama. Este Deus aristotélico também não ama. Deus não se volta para os homens, e menos ainda para o homem individualmente. Cada um dos homens, assim como cada uma das coisas, é que se volta para Deus. Mas Deus não pode conhecer. Também não pode amar nenhum dos homens. Em outros termos, Deus só pode ser amado, mas não amante. Ele só pode ser objeto do amor dos homens, mas não jamais o sujeito do amor. Então nós fumo e vortemos e fiquemos com esse Deus dos filósofos, que é impassível, inamovível, impassional, que não se volta para os homens. No máximo, os atrai, e ao atraí-los, organiza a sociedade e estabelece uma relação solidária entre as
pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, só para localizar bem dentro de tudo que você já falou, inclusive na aula passada, né? Porque ainda nós estamos falando de Grécia, né? Nós estamos falando dos gregos. E aí a gente tem toda uma mitologia por trás aí também, né? Que não parou de surtir efeito, ainda estava... Então, assim, como é a relação desses conceitos? Porque isso surgiu como conceito primeiro, antes de se tornar uma filosofia ou crença, né? Então, como como que foi na história, ali no momento deles, na história, né? Não no momento ele focaliza só num tempo, mas na história, como que foi esse desenvolvimento desses conceitos de acordo com a mitologia? É uma pergunta muito importante que eu deveria ter falado no início da aula. A transição da mitologia, da era dos mitos para a filosofia. Isso, a filosofia é um degrau. Por isso eu disse no início, mas acho que não desenvolvi, a ideia de que a filosofia, como nós a conhecemos, é uma invenção grega. Porque há um abandono ou uma superação da mitologia. A mitologia deixa de ser o relato principal para dar explicação. Certo. Os filósofos, antes de Sócrates, né, depois com Sócrates, Platão e Aristóteles, que é, digamos, o período clássico, é um grande salto qualitativo na busca do conhecimento, porque agora é a mente humana perguntando. Enquanto a mitologia fornece um relato, um relato literário, poético, né, para dar explicação às coisas, os filósofos gregos, especialmente o Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a trindade aí da filosofia clássica, dão um grande salto, porque eles vão perguntar, não para os mitos, o que é o amor. É como se tivesse um pouco superado e a mente humana começasse a entrar em ação para ser criada a filosofia, como se a filosofia tivesse salto, é um giro gigantesco. É claro que na massa os mitos prosseguem até hoje, certo? Sim. Não quero dizer que toda a sociedade grega se tornou filosófica, aristotélica e discutia a filosofia na praça, né? Mas que esta evolução racional, esta racionalidade, foi uma inovação que contribuiu e contribui para a nossa discussão sobre o amor. Então, o Platão vai falar sobre Eros como esse primeiro degrau. O Aristóteles vai elevar o filéu, né, como esse grande sentimento que une a sociedade. Então, o filéu não é uma amizade como nós pensamos hoje. Tipo, eu vivo aqui na minha sociedade, em Curitiba, estou cercado de vizinhos e etc, etc. Estamos num município, esse município tem suas próprias regras, o trânsito, a sociedade, o comércio, etc, etc. Mas eu não sou amigo dessas pessoas. Eu passo por elas, convivo com elas, mas não sou amigo. O máximo que se espera de mim é que eu as trate com respeito e urbanidade, mas ninguém está me pedindo para ser amigo delas. Nós temos um pequeno conjunto de pessoas que nós pensamos assim: fulano é meu amigo, fulana é minha amiga, né? Então nós temos um problema sério com a amizade. Não é disso que os gregos estão falando. Os gregos estão falando do filéu como essa virtude cívica, política, que une a sociedade. Entendeu? Que o governante governa bem, que os cidadãos se comportam bem, que eles não usam uns aos outros para explorar, mas que eles são solidários na busca do bem e de uma sociedade
justa. Para isso foi caminhando Isso a filia, não implica isso. Isso não implica nenhuma emancipação democrática. Isso não implica nenhuma igualdade entre homens e mulheres, entre cidadãos e escravos. Significa aquela ordem política que conduz a sociedade para a virtude, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Esta perfeição social e política é o grande alvo da ética aristotélica. É aí que se tem que chegar, né? Eu não li, mas recomendo e vou ler a Ética a Nicômaco, que é a grande obra de Aristóteles sobre a filia. Nicômaco é seu filho, e nesse tratado, que todos devem ler, ele fala profundamente, amplamente, dessa questão do amor filéu, esse amor que deve unir a sociedade. Então, não confunda, assim como eu falei, não confunda eros com sexo, não confunda filéu com a nossa amizade, com o nosso grupinho de amigos, a nossa panelinha. Não é disso que se trata. O que Aristóteles está pensando é uma sociedade regida por essa busca do bem. Nós devemos ser todos solidários na busca de uma sociedade virtuosa, de uma sociedade ordenada. Quem nos dera recuperar essa ética aristotélica, né? E vivermos, na verdade, uma sociedade solidária. Né? É que o bem para eles não tinha atingido o status de igualdade. Né? Nesse sentido também, veja como a ética cristã poderia ser arrebatadora quando Jesus fala: ame o seu inimigo, ame o seu próximo, ame os pobres, ame o estrangeiro, ame uns aos outros. Né? Veja como a ética de Cristo, não vou nem dizer a ética do cristianismo, a ética de Cristo é arrebatadora. Por quê? Porque ela vai inovar profundamente os limites estabelecidos pela filosofia grega. Uma pergunta do Alexandre Gabriel, ele diz assim: os filósofos gregos abandonam a ideia de existência de deuses ou caminham para um monoteísmo? Não, eu acho que não abandonam. Não abandonam, apenas mudam o acesso. Né? Por exemplo, o Platão vai falar do sumo bem, né? Do perfeito, esse é o mundo dos deuses. O Aristóteles vai falar do motor imóvel, né? Que tem uma causa por cima de todas as outras. Talvez ele até chegue perto, talvez, de uma ideia de Deus como os judeus. Mas nem abandonam os deuses, não há a menor possibilidade de um materialismo, de um ateísmo nessa época. E também não há nenhuma consolidação no sentido de um monoteísmo. Né? Na verdade, a filosofia grega ela vai caminhando para esses problemas, enigmas que ela não consegue superar. E o mundo dos deuses permanece lá, né? Permanece como o grande ideal, como o grande atrativo. Né? Nem se passa pela cabeça um mundo sem Deus ou sem deuses. Isso é coisa do século XIX. Sim. É Nietzsche que vai dizer, né? Deus está morto, nós o matamos e agora nós vamos ter que viver sem ele. Isso nem passa pela cabeça de um cidadão do passado. Né? Deus é o grande guarda-chuva que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Por isso é impassível. Por isso não pode amar. Né? Ele é o que atrai a sociedade, o que dá coesão à sociedade. Lembra um pouco lá do Eros primordial, né? A grande força que dá coesão a tudo. Mas ele mesmo não ama e não interage. Ok, né? O pastor João Mário está dizendo, então podemos pensar que o conceito de amor ou filia é inteligível e não sensível?
Ele é, bom, interessante, ele é superior ao sensível, porque não é mais eros, né? Mas ele é, eu não sei se eu poderia dizer inteligível, mas é uma boa palavra, mas ele é no nível da alma. Certo. Né? Ou eu poderia concordar sim, pastor João, porque se trata da filosofia, né? Filosofos. Então sim, a gente poderia dizer que é um amor, como ele falou, inteligível, né? Sim, porque a grande expressão do filéu ou da filia é a filosofia, né? Que tem que transcender a materialidade. Agora, é interessante lembrar também o seguinte, que o Aristóteles não é dualista como o Platão. O Aristóteles vai dar uma grande contribuição, até para a teologia, no sentido de dizer que o ser humano é uma unidade, né? Mas que ele deve buscar esse nível superior da relação, que não é movida mais por desejo, mas por gratuidade, por solidariedade, por reciprocidade. Observem, meus irmãos e irmãs, que grande parte do que nós chamamos amor é puro eros. Grande parte do que nós chamamos amor não é filia. Que nós, modernos, somos movidos por desejo e prazer. E que nós estamos dispostos a trucidar a sociedade em troca de um momento de prazer. Então, não taquem pedra nos gregos. Eles elevaram a ética a um nível jamais imaginado. Né? Ao propor, quando Aristóteles propõe essa profunda solidariedade entre os seres humanos, ele está visando o supremo bem, que é a justiça, a solidariedade, a polis, a política, o bom governo. Né? Imagina um governante que governa por amor aos cidadãos, não por demagogia, mas para promover o bem da sociedade. É fantástico. Sim. Né? O problema é que, obviamente, não se chega lá. Falta a peça fundamental. Né? Como que eu vou superar meu desejo? Essa é a questão. Como que eu, ser contingencial, ser precário, ser humano, amedrontado por mil forças, como que eu vou superar o nível eros para esse nível da solidariedade? Só no ideal grego. Né? Eles não conseguem desenvolver essa sociedade, obviamente. Né? Bom, pode, só essa frase que eu achei interessante, que diz assim: somente o eros garante o desejo pelo belo, enquanto a filia garante o desejo pelo que é bom. É, interessante. A filia é esse memorizar. Desejo que transcende, né? Que busca o bom. E o bom não está disponível apenas nas coisas que o meu eros deseja. Né? Porque nos cursinhos que a gente faz, cristãos, né? Existe um resuminho, né? Amor eros é o amor sexual, então, amor filia pelos amigos e agape é amor a Deus. A aula de hoje é para destruir isso. Eros é desejo. Eros é desejo. Filia é amor ao bem. É o amor cívico, o amor político, o amor da solidariedade. Bom, resta agora então falar pouco sobre o agape. Bom, só para não faltar com a minha promessa, o storge, que eu falei lá no início, é o amor filia aplicado ao círculo íntimo familiar. Então, o amor dos pais pelos filhos, o amor da familiaridade é uma espécie da filia. Então, grosso modo, a gente pode continuar falando em três palavras: eros, filia e agape. Chegamos então agora à palavra agape. Agape é um tipo de amor que os filósofos até
indicam, mas não conseguem nominar. Ele aparece na literatura como verbo, como substantivo jamais aparece na literatura grega, a não ser uma única vez como título da deusa Íris. Então veja que João vai dizer, Deus é Agape, né? E uma única vez na literatura grega vai aparecer a deusa Íris como Agape. O agape tem um sentido na literatura grega. Não estou falando do Evangelho, por favor. Esqueçam Jesus Cristo, esqueçam a Bíblia. Não vai cortar esse pedaço da aula, irmão. É metodológico, tá? Na literatura grega, o verbo agape vai ter o sentido de acolher, entreter, gostar de, tratar com respeito, estar contente, dar as boas-vindas. Às vezes vai ser usado para distinguir de eros, no sentido de amor sexual, ou de filia, como amor entre iguais. Quando em raras ocasiões ele aparece, ele se refere a alguém que foi favorecido por um Deus. Fica claro que, diferentemente do verbo erao, do eros, não se refere ao anseio humano por posses ou valores, ou seja, não é um amor movido por desejo, mas é um amor movido por generosidade de uma pessoa por amor a outra. Então ele tem um sentido difuso, vago, aberto. Tal fato se expressa, sobretudo, no modo como se emprega a palavra agapetos, principalmente a respeito de uma criança, mas especialmente quando se trata de um filho único, no qual se dá todo o amor dos pais. Então, o agape, na literatura grega, é uma palavra vaga, que tem ideia de generosidade, às vezes é usada apenas para distinguir do eros ou da filia, mas não tem um conteúdo próprio. Ele talvez Platão pudesse ter usado como o terceiro degrau da sua escada do amor. Ou Aristóteles poderia ter usado como aquele amor desinteressado, o amor gratuito. Mas eles não chegam a isso. Eles limpam a palavra eros, eles trabalham a palavra filia, mas eles não alcançam a palavra agape. O agape, então, pode ser entendido como este amor cuja pureza está fora do nosso alcance e que, na verdade, existe apenas como um ideal, porém irrealizável. Ou seja, a escada não chega ao agape. O agape está para além do mundo dos humanos. Antes de terminar, eu só queria fazer uma nota que vai nos ajudar a depois retomar este conteúdo quando nós estudarmos o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os cristãos, seus diversos autores no Novo Testamento, vão preferir usar a palavra agape. Como eu disse para vocês, a palavra agape estava desempregada, e então os cristãos adotaram essa palavra para dar expressão ao amor de Deus, ao amor de Jesus Cristo. Porém, eles não sacam esta palavra da literatura grega. Tem um passo intermediário aí, entre a literatura grega, a filosofia grega, e o Novo Testamento tem um passo intermediário. Que passo intermediário é esse?
preste atenção, isso é importante, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, antes dos evangelistas, Paulo, João, usarem a palavra agape, ou agapau, para se referir a Deus e a Jesus Cristo, o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, amai-vos como eu vos amei, antes de os autores cristãos adotarem esta palavra, os escribas judeus, lá do século III a.C., já haviam usado a palavra agape, que estava desempregada, ociosa, para traduzir o amor de Deus no Antigo Testamento. Okay. Então, vou repetir para concluir, entre a literatura grega, a filosofia grega, e o Novo Testamento tem um passo intermediário. Qual é esse passo intermediário? A tradução do Deus que ama no Antigo Testamento. Então, primeiro, o amor de Deus no Antigo Testamento foi traduzido para agape. E então, através da Septuaginta, os cristãos se sentiram à vontade para trazer para o Evangelho a palavra agape. De modo que não é possível falar de agape sem falar de Jesus Cristo. É isso. Bom, não temos muitas perguntas, mas eu tenho. O Alexandre diz, a agape lembra caridade. Sim. Porque a atitude é uma atitude nobre que parte sem intenção, sem querer receber nada. Isso, né? A caridade, que foi contaminada pela história, é a palavra latina para agape, que na nossa língua se tornou esmola, Sim. mas que não é graça. Ok. Né? Então, minhas Caritas. perguntas, talvez você não vai poder responder nessas, porque a mente fica fervilhando com todo esse conteúdo, né? Mas, assim, você já quase respondeu, eu só quero confirmar. Eu citei lá a situação da mitologia grega, a situação... Eu queria saber se esses conceitos foram desenvolvidos, assim, foi uma consequência um do outro? Por exemplo, primeiro Eros, depois veio Filia, ou são coisas que foram desenvolvendo mais ou menos simultâneo, assim? Essa é fácil. É fácil. Porque, veja, se a gente pensar que Sócrates, Platão e Aristóteles estão em sequência cronológica, né? Sócrates é mestre de Platão, Platão é mestre de Aristóteles, o Sócrates ainda lida muito com a mitologia, né? O Platão vai fazer esse resgate do Eros, e o Aristóteles vai fazer esse grande desenvolvimento da filia. Então, um vai construindo sobre o outro. Certo. É claro que eu fiz um recorte aqui de 3 grandes filósofos, né? Se a gente estudasse outros filósofos e tal, a coisa iria longe. Mas nós não temos tempo para isso. Então, sim, é uma evolução. É uma evolução, tá, ok. E eles vão chegar a certos becos sem saída, a certas perguntas sem respostas, e o cristianismo vai retomar a partir daí. Certo. Então, por isso haverá esse encontro e essa predominância. Não é à toa. Aí você chegou num ponto da minha segunda pergunta. Ela não combinou comigo, tá, gente? Ela tá... que é um pouco mais complicada, mas você fala que a gente não tem que ter medo de dúvidas, né? E que nada é proibido. Até que ponto os escritores do Novo Testamento, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, até que ponto eles foram influenciados por essas filosofias gregas? Bom... Não precisa responder nessa aula também. Interessante. Pode responder Até na que próxima. ponto foram influenciados? É uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente entrar no Novo Testamento e ver a inovação, porque veja, para responder essa questão, nós temos que ver em que eles se assemelham e em que divergem, né? Então eu acho que quando nós estudarmos o vocabulário do Novo Testamento para o amor, nós vamos ver como eles se apropriam destas palavras para lhes dar um conteúdo próprio.
De certa forma, só para dar talvez um arremedo de resposta, os judeus, isso eu falei naquele curso do Interbíblico, os judeus, especialmente os judeus da Palestina, se criaram na resistência ao helenismo. Né? Então, a religião da Palestina era uma religião de resistência, de repúdio a tudo que era grego. Né? Não houve sincretismo. Sim. O farisaísmo era uma profunda rejeição à filosofia grega. Tanto que até os livros escritos em grego, que a Bíblia Católica aceita, curso de bibliologia, os fariseus não aceitaram, porque tem mistura filosófica aí, não queremos. Né? E o que é curioso, que a gente já citou dentro da própria aula, é que a gente comentou aí sobre essa questão de a matéria, o corpo ser mal, né, na filosofia grega, sim. e já no Novo Testamento você não vê essa ideia. Ou seja, aí não purismo. houve influência, né? Tem. A gente vê que se houve, foi combatida. Eu acho que as influências vieram depois do Novo Testamento, quando a teologia se encontrou com a filosofia. Pode ser, ok. É o período que eu não vou abordar nesse curso. Que é o período em que a filosofia, a teologia cristã, se encontra com a filosofia grega e a engole. Certo. E predomina por 1000 anos. Até que os renascentistas, que é o assunto da nossa próxima aula, né, vai dizer, ó, dá licença aí, igreja, fica no teu canto aí, que nós temos direito a pensar por nós mesmos. Certo. Então a próxima aula é sobre renascentismo. Próxima aula eu vou falar sobre a última parte da filosofia, mostrando alguns retratos de filósofos, apenas para mostrar para nós todos, para mim e para todos nós, como chegamos ao momento atual, ao amor Hollywood, ao amor de Bauman, né? Gente, última perguntinha, bem rapidinho, Sérgio Paulo, para valorizar a participação dele, que ele nunca faz isso. Quando Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, mas havia diferença e significados no amor? Olha que pergunta. Não vou responder. Deixa para a próxima aula. Vou deixar para a aula de vocabulário do Novo Testamento, porque ali tem uma diferença. Ali tem uma diferença entre filéu e agape. Ali tem uma diferença entre filéu e agape. Jesus pergunta, Pedro, você agape-me? E Pedro responde, Senhor, eu filéu você. Olha que legal. Né? Mas então, isso é só um spoiler, então, da resposta. Ô, gente, convida, então, o seu vizinho, o seu amigo para aula e compartilha. A gente não divulga esse canal. Assim, a gente não tem condições financeiras de divulgar esse canal, né? Agradecemos a Denise, que mandou estrelas, né? Obrigado. Quem quiser colaborar com o canal, pode mandar estrelas. E a gente investe em equipamento e tal, melhor microfone, tudo isso. E aí chama o pessoal, então, para a próxima aula, tá bom? Beijão pra todos. Deus abençoe vocês, Feliz Páscoa, Tchau, que gente. Deus Feliz abençoe cada um, cada uma.